Se você tem vontade de ganhar dinheiro na internet ou no YouTube, clique agora no link que está na descrição e descubra como eu e milhares de youtubers ganham dinheiro sem precisar aparecer aqui. Olá, seja bem-vindo ao canal Top 5 TV, eu sou a voz misteriosa e hoje eu trago para você Top 5 jogadores do Santos. Você sabe quais são os 5 maiores jogadores da história do Santos? Bom, certamente esse é um assunto difícil, ainda mais se tratando de um clube centenário. Repleto de histórias, títulos e momentos marcantes, o Santos também é um clube com prato cheio quando falamos de grandes jogadores. As escolhas desses jogadores do nosso ranking foram baseadas em alguns pontos importantes, como a relevância e idolatria de cada um perante a torcida, a importância do jogador para o clube, as conquistas e, claro, o talento individual dentro das 4 linhas. Sem mais papo furado, vamos ao que interessa. Confira agora a nossa lista. Em quinto lugar, Neymar. Iniciando o nosso top 5, temos o ídolo mais recente da história santista. Neymar da Silva Santos Júnior, ou apenas Neymar, é desde 2010 o principal nome do futebol brasileiro. E foi o grande craque das grandes conquistas do Santos na última década. Cria da base santista, Neymar estreou no profissional em 2009, quando tinha apenas 17 anos, e rapidamente conseguiu o posto de um dos melhores jogadores do Santos em toda a história. Apontado como uma das maiores promessas do Brasil já na base do Peixe, Neymar não demorou muito tempo no futebol profissional para confirmar as expectativas em cima dele. Já em 2010, no seu segundo ano como profissional, conduziu o Santos para a conquista do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, sendo eleito craque dos 2 campeonatos e artilheiro da Copa do Brasil. Em 2011, mais maduro e incorporado, Neymar já teve seu maior desafio da carreira, a Copa Libertadores. Comandado pelo técnico Muricy Ramalho, um dos técnicos mais vencedores dos últimos anos, o Santos era o favorito para a conquista do título, muito por conta do talento do atacante santista. O craque mais uma vez não decepcionou e conduziu o Santos para a conquista do título mais importante da história, desde a década de 60. Neymar foi o artilheiro da equipe na competição e também foi eleito o melhor jogador do campeonato. O atacante deixou o Santos em 2013 para jogar no Barcelona, tornando-se venda mais cara da história do futebol brasileiro, com um valor de 88,4 milhões de euros. No total, Neymar disputou 230 jogos com a camisa do Peixe e marcou 138 gols. Na bagagem, 3 títulos do Campeonato Paulista em 2010, 2011 e 2012, Copa do Brasil em 2010, Libertadores da América em 2011 e Recopa Sul-Americana em 2012. Em quarto lugar, Coutinho. O quarto lugar traz de volta a geração mais vitoriosa da história do Santos e nossa lista permanecerá naquele período até o final. Para começar, temos o gênio da pequena área, Antônio Wilson Honório, mais conhecido como Coutinho, um dos maiores ídolos do Santos em todos os tempos. Cria da base, Coutinho começou sua trajetória no Santos em 1958, com apenas 14 anos, sendo o jogador mais jovem a entrar em campo com a camisa santista. O craque permaneceu por lá até 1968 e posteriormente retornou ao clube em 70, após um ano ausente na Vila Belmiro. Nesse período em que esteve no Alvinegro Praiano, Coutinho fez parte de um dos maiores clubes da história do futebol mundial e formou um dos trios de ataque mais marcantes de todos os tempos. Ao lado de grandes ídolos, alguns que já entraram em nossa lista e outros que ainda entrarão, Coutinho participou da conquista dos seguintes títulos: Campeonato Brasileiro em 61 até 65, Libertadores em 62 e 63, Mundial de Clubes em 62 e 63, Campeonato Paulista em 60, 61, 62, 64, 65 e 67. E o torneio Rio-São Paulo em 59, 63, 64 e 66. Com a camisa do Santos, foram 450 jogos disputados e 370 gols marcados.
Esses números o tornaram o 10º jogador com mais atuações pelo Peixe e o 3º maior artilheiro da história do clube. Em terceiro lugar, Zito. Fugindo um pouco das posições mais ofensivas do campo, é importante destacar também um grande nome que fazia parte do esquadrão imortal santista dos anos 60. Era o grande maestro da geração de ouro da equipe praiana. Zito, também apelidado de Gerente, era o principal líder dentro do campo do fantástico Santos dos anos 60. Está registrado no folclore do futebol, inclusive, que Zito era o único jogador da história do futebol que peitava Pelé, o rei do futebol. Contratado em 1952, Zito permaneceu na equipe santista até o final de sua carreira, terminada em 1967, 15 anos depois de sua chegada. Neste período conquistou tudo. Capitão do Santos nos títulos mais importantes da história do clube, Zito comandou o meio de campo na conquista de 9 títulos estaduais, no pentacampeonato brasileiro de 61 a 65, além do bicampeonato da Libertadores e do Mundial em 62 e 63. Ao todo, Zito disputou 727 jogos com a camisa do Santos, sendo o 3º jogador com mais atuação no clube da Vila Belmiro. Em segundo lugar, Pepe. Na hierarquia dos maiores da história do Santos, o segundo maior é, sem dúvida, José Macia, o Pepe. Mais um nome da saudosa e brilhante geração dos anos 60 do clube. Pepe é um dos símbolos desse período histórico do alvinegro praiano. Conhecido como Canhão da Vila por conta da potência dos seus chutes, Pepe era o grande parceiro de ataque de Pelé no Santos. Atuando toda a sua carreira na Vila Belmiro, de 54 até 69, Pepe participou de 741 jogos pelo clube, segundo maior jogador em atuações da história do Santos, e marcou 403 gols, sendo também o segundo maior artilheiro da equipe santista. Ponta habilidoso e com excelente finalização, Pepe foi fundamental para o domínio do Santos na década de 60, participando ativamente da conquista de 11 campeonatos paulistas, de campeonatos brasileiros, de 61 a 65 e também o de 68, além do bicampeonato da Libertadores e do Mundial, 62 e 63. Em primeiro lugar, bom, será que eu realmente preciso dizer quem é? Mas o primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, vai para o Pelé. E eu tenho certeza que ninguém realmente tinha dúvida alguma de quem seria esse primeiro colocado da lista, não é mesmo? Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, é o maior jogador da história do futebol. E como fez praticamente sua carreira inteira no Santos, não tem como estar em outra posição. Conhecido como o rei do futebol, Pelé é o maior ídolo do esporte, tanto para o Santos como para o Brasil inteiro, já que com a camisa da seleção brasileira foi o craque da geração que conquistou o tricampeonato da Copa do Mundo em 58, em 62 e em 70. Pelé dispensa comentários. Dominava todos os fundamentos que um meia ou atacante deveria ter. Passe, domínio, finalização, cabeceio, drible, tudo parecia muito simples para o rei. Pelo Santos, Pelé jogou de 56 até 74, praticamente 18 anos como jogador profissional do clube que o projetou para o futebol. O eterno camisa 10 possui os maiores números da história do clube em diversos aspectos. Por exemplo, o jogador com maior número de atuações, 1.116 jogos, e também é o maior artilheiro da história do clube, com 1.091 gols marcados. Com a camisa santista, Pelé conquistou tudo que você pode imaginar. São 10 títulos estaduais, 6 títulos do Campeonato Brasileiro, 2 Copas Libertadores e 2 campeonatos mundiais. Como quem é rei nunca perde a majestade, dificilmente alguém alcançará o patamar que Pelé teve no futebol, e principalmente é bastante improvável que um jogador atinja os números e a idolatria que o Pelé teve no Santos. Por isso, é seguro dizer que o top 1 da nossa lista de maiores jogadores do Santos certamente não sairá dessa posição tão cedo. E aí, ficou faltando alguém da nossa lista? Deixa aí nos comentários quem você acha que deveria ter pego outra posição aí.
E quero te pedir também aquele favor que a gente pede sempre antes, mas vou deixar pro finalzinho. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho que está abaixo desse vídeo. Vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e isso também incentiva a gente a trazer mais conteúdo para vocês. Então por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo.